Boa noite. Alô, som. Tá ouvindo, tá? Boa noite, meus irmãos. Vocês estão ouvindo? Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Estão ouvindo aí atrás ou não? Não? Tá. Alô, alô. Agora tá? Tá. Tudo bem? Tá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Que a espiritualidade benfeitora esteja nos protegendo e nos intuindo. Então, é sempre um grande prazer estar aqui, agradecer novamente o Grupo Fraterno Era de Luz pelo convite. É sempre com muita gratidão e alegria que nós estamos aqui. Então, vamos fazer a nossa prece, inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, rogar para que nos dê proteção, para que nos dê intuição, para que esteja sempre conosco, guiando os nossos passos, os nossos caminhos. Rogar também para que proteja os nossos familiares, nossos amigos, todos aqueles que estão em sofrimento nesse momento, que possam receber a proteção e o bálsamo salutar divinos. Rogar especialmente para que continue protegendo esta casa, que nos acolhe com tanto amor e carinho, para que possamos ter aí uma noite de muito aprendizado, de esperança, de fé e de paz. Que a paz se faça presente em nossos corações hoje e sempre, que Jesus possa continuar nos abençoando. Então, meus irmãos, hoje vamos falar continuar, o último item do capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. E estamos na parte que fala das instruções dos Espíritos, e hoje temos perguntas. São 3 perguntas, Eu vou ler cada uma delas, mas nós vamos tecer os comentários sobre as respostas. Então, são 3 perguntas respondidas pelo Espírito de São Luís. Está intitulado: é permitido repreender os outros? É permitido estudar o defeito alheio? É permitido estudar o mal que o outro faz? É permitido apontar o dedo para o próximo? É mais ou menos essas questões que nós vamos ver aqui hoje. Ou seja, eu posso apontar o dedo para o próximo, ficar expondo o defeito do próximo? O que Jesus nos mostra? Então, a primeira pergunta que foi feita para São Luís foi a seguinte: ninguém sendo perfeito, é um chamado, Porque nós não somos perfeitos, ou somos? Estamos buscando a perfeição, Ninguém sendo perfeito, não se segue que ninguém tem o direito de repreender o próximo. Ou seja, se nós não somos perfeitos, nós temos direito de falar do defeito do próximo? E se nós não somos perfeitos, é porque nós ainda temos defeito, não temos? Temos imperfeições, estamos aqui para evoluir, para reparar os nossos erros. Mas o que o capítulo vem nos trazer, bem-aventurados, misericordiosos, é o seguinte: a resposta é certamente não. A resposta ali é certamente não. Aí. Agora melhorou e atrás, está dando para ouvir? Tá? Agora. Obrigado, Tom. Deu certo. Então, todas as vezes que nós, ao invés, e o convite é esse da doutrina, São Luís vem nos chamar para isso, ao invés da gente apontar o defeito do outro, ou estudar o defeito do outro, ou repreender o defeito. Opa. Aí, som. Obrigado. E repreender o defeito do outro. O que São Luís vem nos dizer? Que antes de fazer isso, devemos olhar para quais defeitos? Devemos repreender os nossos próprios defeitos. Vocês concordam, São Luís? Sim ou não? Porque quando a gente, por não sermos perfeitos, Kardec é assim, metódico, as perguntas inteligentíssimas. Por não sermos perfeitos, que direito nós teríamos de falar do defeito do outro? Porque a gente ainda tem os nossos. Não é mais interessante a gente procurar cuidar dos nossos? Cuidar e fazer o quê? E tentando melhorar. Só que muitas vezes nós vemos o mal no próximo.
Aí fica difícil. Quando você vê o próximo praticando o mal, o que você deve fazer? O que São Luís fala? Se eu vejo o próximo fazendo mal, nem para mim, mas para outra pessoa, o que o Evangelho vem nos trazer aqui? Eu devo expor, eu devo... Claro que nós devemos o quê? Buscar evitar, não é? Devemos ter a conduta ali de acabar com o mal. Mas se muitas vezes o mal que a gente vê o próximo fazendo, também é o mal que nós fazemos. Como que nós vamos repreender? Como que nós vamos ali ter uma autoridade moral para repreender aquilo que nós estamos ou já fizemos, ou ainda estamos fazendo? A indulgência que esse capítulo vem trazer, que está dentro da indulgência, né? Esse último item, a indulgência é uma das bases do que, meus irmãos? Da caridade. A indulgência é o que sustenta a verdadeira caridade. E ser indulgente é não incorrer, é não o quê? Buscar expor o defeito alheio. Ser indulgente é ter o quê? Paciência, é respeitar os defeitos alheios. Ser indulgente para com as imperfeições alheias. Porque não adianta eu falar que sou cristão, sou bom espírita, sou caridoso e não sou indulgente. Não existe o que São Luís fala. Não existe a caridade sem o quê? Sem a indulgência. Indulgência para com os defeitos alheios. E aqui temos também aquela lição. A gente vê um cisquinho no olho lá do irmão que está no fundo e não olha no nosso quê? Uma trave, né? O capítulo que fala do argueiro e da trave. A gente vê um cisquinho, um defeito no irmão que está lá longe. Esquece de olhar o quê? Os nossos próprios defeitos. E nós estamos, muitas vezes, com muitos. E é por isso que talvez a gente vai aumentando, porque a gente só fica olhando o quê? O do próximo. E aí vai atravancando o que São Luís chama de progresso. Vai impedindo o nosso progresso. Vocês concordam? Porque se lá no Livro dos Espíritos, nas questões 776, a questão 802, vai falar do progresso, da lei do progresso, das leis morais. Todas as vezes que nós buscamos fitar apenas os defeitos do próximo, nós não estamos o quê? Progredindo. E a lei do progresso é para todos, vocês concordam? O Livro dos Espíritos fala. Até tem uma pergunta lá, que Kardec diz, pergunta para os espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso individual de cada um? Qual é o maior, vamos dizer assim, empecilho para que nós possamos progredir? O que impede o nosso progresso? Progresso no sentido de evoluir, de se tornar pessoas melhores. Quem sabe a resposta? Qual é o maior vício que impede o progresso? Começa com E. Isso, já falaram aí. Os espíritos respondem qual é? O egoísmo. A egolatria. O olhar para o próprio ser, mas não de uma forma amorosa, e sim como um ser superior. Então, o que atravanca o nosso progresso, o Livro dos Espíritos traz, é o egoísmo. E olhar o defeito do próximo não deixa de ser egoísmo com orgulho. E quando a gente expõe muito mal ou o defeito do outro, nós estamos com aquela vontade de chamar aquele negócio que é conhecido como inveja. Todas as vezes que nós citamos o defeito do outro, expomos o defeito do outro, nós estamos com inveja. Ciúme também vai impedindo o nosso progresso. E a lei de progresso ela é inexorável, ela não vai parar. Porque a lei de Deus é perfeita. Então o progresso vai sempre o quê? Estar em movimento. Ele é dinâmico. E como que eu vou progredir se eu não desenvolvo em mim virtudes e sim o quê? Vícios e defeitos. Esse egoísmo vem de egolatria, 3 palavrinhas, né? Ego é o que vai abastecendo ainda mais
a nossa vontade de estudar o defeito do próximo. Porque se o próximo tem aqueles defeitos, ou nós silenciamos, claro, se não for um filho, alguém que esteja sob a nossa tutela, é outra coisa. Qual a minha preocupação com aquilo? Ou pode ser mascarar os defeitos que eu tenho, e falar que o próximo é recheado de defeitos para desviar a atenção, ou porque nós teremos o quê? Muitas vezes mentir. E a mentira acontece nesses julgamentos alheios, vocês concordam? A mentira, ela está atrelada com a hipocrisia e também com esse estudo que nós fazemos do defeito do próximo. Principalmente quando a mentira se torna uma fake news, uma notícia falsa. Quando eu falo de mentira, eu lembro de uma historinha que representa muito bem isso. Quando a gente fala de hipocrisia, né, de, ao invés de olhar os nossos defeitos, olhar o do próximo, eu lembro de uma historinha que diz o seguinte, não, acho que eu não contei aqui ainda não. Tinha um pastor, ele ia fazer uma missa com muitas pessoas lá na igreja, muitas. Ele falou assim, vou fazer aqui uma palestra, uma missa, e o assunto a ser tratado está no capítulo 17 do Evangelho de Marcos. Você já leu o Evangelho de Marcos? É muito belo, é muito bonito, né, do Novo Testamento. Então eu peço que todos leiam o capítulo 17 do Evangelho de Marcos. Aí todos, não, nós vamos ler. Todo mundo tem? Todo mundo tem, todo mundo responde. Ele falou isso num dia e a palestra seria no outro dia. E aí ele volta no outro dia e fala o tema da palestra, né? Seria sobre a mentira e a hipocrisia. E lá o salão cheio de gente. Todos sentados, ele pergunta, todos aqui leram o capítulo 17 de Marcos? Porque ajuda, né? Se todos leram, ajuda até desenvolvimento. Quem leu, levanta. Ele falou desse jeito. Quem leu, levanta. Todo mundo o quê? Levantou. Todo mundo. Um sentado. Quem leu o capítulo 17 do Evangelho de Marcos, levanta. Todo mundo o quê? Levantou. Ele falou, nossa. Aí ele falou, realmente vocês estão precisando de assistir a palestra sobre mentira. Porque o Evangelho de Marcos vai até o capítulo 16. Não existe o capítulo 17. Vocês entenderam? Então, é uma história que vem nos mostrar como a mentira, claro que é uma brincadeira, que uma história não é real, mas como que essa mentira ela vai percorrendo todos os lugares. Aquele negócio de, eu falo porque a sociedade acha, porque é isso, e eu esqueço de me olhar. Olha como a mentira, ela está ligada aí, vocês perceberam? Todos ali mentiram? Sim, porque não existe o capítulo 17. Mas é um chamado, é um convite para nós buscarmos o quê? Domar essa má tendência que está em nós. Porque todas as vezes que eu julgo o próximo, eu também tenho que depois suportar o quê? O julgamento que vai ser feito contra a minha pessoa. Vocês concordam? Julgar o defeito do outro, eu tenho que suportar também quando vão julgar o meu. É aquela história do alforge, essa eu acho que eu já falei aqui, que está no Evangelho. Quando a gente fala de estudar o defeito alheio. Imagina você estar num cavalo, está lá cavalgando, e à sua frente, você carrega um alforge, que fala lá, mas uma mochila, vamos falar uma mochila que é mais moderna. Você tem uma mochila na frente e outra atrás. Você está andando a cavalo. Quando você anda a cavalo, você olha para frente, né? A gente não anda a cavalo olhando para trás. E nessa mochila da frente, a gente coloca os defeitos de quem? Do outro. A gente enche a mochila dos defeitos alheios. Tudo que é de ruim no outro, eu ponho nessa mochila. Eu vou cavalgando.
E os meus defeitos, as minhas imperfeições, os meus vícios, eu coloco em qual mochila? Essa que está nas costas. E eu vou cavalgando, que esse cavalgar é a nossa encarnação hoje. Eu vou durante toda a minha encarnação só olhando para frente, não é? Que é o correto. E na frente estão os defeitos o quê? Do outro. Aí eu vou esquecendo quais? Os meus. É isso que São Luís vem nos chamar atenção. De buscarmos nos preocupar com as nossas imperfeições. Como se diz, a do próximo ele cuida, mas se ele precisar de auxílio, você vai prestar. Silenciar quando você vê um defeito alheio. Não expor a maledicência, como a maledicência hoje está trazendo consequências terríveis. Quando se fala, bullying, porque falar do outro é o quê? Bullying hoje. Quantas doenças emocionais, depressão, suicídios por causa do bullying. Porque ali falaram tanto do, vamos dizer, defeito da pessoa que ela não suportou. Como a língua ferina que nós temos machuca o próximo. É isso que São Luís vem nos chamar. Para refletirmos sobre essa essência que nós somos. Porque nós fomos criados para o bem, para o amor, nós não fomos criados para o mal. Não fomos criados para matar. Mas buscar entender que se o outro tem os problemas, os defeitos, que nós silenciemos. Busquemos cuidar e desenvolver o quê? As nossas virtudes. A luz que existe em nós, vocês concordam? Porque a gente quer só o quê? Apagar a luz do próximo, muitas vezes. A gente quer reduzir a luz do próximo. A gente quer rebaixar o próximo. Quando, na verdade, a inteligência e a sabedoria nos diz que nós devemos buscar o quê? Acender a luz que existe em nós. O eu crístico que existe em nós. Somos seres criados simples e ignorantes por Deus para a perfeição. Todas as vezes que o meu olhar se dirige de forma ferina, de forma maldosa para o próximo, além de tudo eu estou violando uma lei de quem? De Deus. Porque a gente pode esconder até dos homens, mas a gente consegue esconder de Deus os nossos pensamentos. Quando se fala de defeitos alheios, não é só através da palavra, né, meus irmãos? É através também do quê? Do pensamento. Quando a gente nem fala do defeito do outro, nem quer humilhar o próximo, mas o nosso pensamento é nesse sentido. Aí a gente esconde aqui, mas não esconde de quem? Do nosso Pai maior, que é Deus. E aí São Luís vem, e Kardec vem e faz outra pergunta para o Espírito de São Luís. É a seguinte: será repreensível observar as imperfeições dos outros quando disso não possa resultar nenhum benefício para eles? E mesmo que não as divulguemos, mesmo, ou seja, você observar as imperfeições alheias, mas sem divulgar, sem querer menosprezar o próximo. O que vocês acham? Pode ou não? Qual que é a resposta? A resposta é interessante. A resposta vai ser assim: tudo depende da intenção. A resposta que São Luís dá. Tudo depende do quê? Da intenção. Da vontade ali livre e consciente que você tem de expor ou não. Porque se a sua intenção é para ajudar, é para falar, não, acho que eu vi isso em você, né? Falar de uma forma carinhosa, amorosa, é isso que São Luís está dizendo. Você pode melhorar e por aí vai. Mas se a intenção não é essa, nossa, você é cheio de defeito, mas assim, eu vou te ajudar, sabe assim? Nossa, você, sim, a pessoa que mais tem defeito, mas eu vou te ajudar. Qual que é a intenção aqui? É derrubar a pessoa. Você é cheio disso, mas é a pena, é a dó. Então essa pergunta de Kardec vem também nos mostrar o que, meus irmãos? Nos mostrar que a intenção que nós temos com Deus, com o nosso Pai. Como que nós estamos conectando com Deus?
que nos colocam pessoas, familiares, aqui na Casa Espírita, nossas rodas sociais, com que nós estamos lidando com esses irmãos. Porque todos somos irmãos. Todos somos irmãos em Cristo. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais. Se todos somos iguais, qual que é a nossa intenção com os meus iguais? Porque ao invés de desejar o mal, de ver o defeito, eu não estendo a mão. A empatia que está em falta hoje, essa humanidade que a gente não vê. Hoje nós estamos desumanos. Hoje nós não olhamos mais para o próximo como irmão. A nossa intenção ali é o quê? Ou é denegrir, ou é apontar, ou é a indiferença. E a indiferença, ela também é um vício uma imperfeição muito perigosa. E quando nós somos indiferentes para com o próximo, nós estamos sendo indiferentes com quem, meus irmãos? Com Deus. Toda a indiferença que nós temos para o próximo é com Deus que nós estamos tendo também. Só que o Pai nos perdoa sempre. Tanto é que o capítulo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Deus é misericordioso, sempre. Nunca vai nos castigar. Mas quando nós, através das lições de hoje aqui, quando nós buscamos só derrubar o próximo, só desfazer, só reduzir o próximo, nós começamos a esquecer que o próximo também é filho de quem? De Deus. E isso é grave, não é? É quando nós achamos que eu sou um filho melhor que o outro. O outro veio com esse tanto de defeito, eu não vi, então Deus gosta mais de mim. Existe isso na lei de Deus? Deus elege uns ali, eu gosto mais desse, gosto não. Porque se fosse assim, a lei de Deus não seria o quê? Justa. A lei humana não. É injusta, tem falhas, sempre tem que estar mudando. Mas a lei de Deus, ela é justa sempre. Desde o passado, hoje e no futuro. Porque a verdade é uma só. Ela é inexorável. E essa justiça da lei de Deus, essa justiça que vem nos trazer o quê? A compreensão de entendermos que não temos o direito de julgar o defeito do próximo. Que essa intenção nossa de sempre estar buscando denegrir o próximo ou expor o defeito dele, vai nos aprisionando a esses mundos de provas e o quê? E expiações. Vai nos trazendo dores, sofrimentos, a cada um segundo as suas obras, não é? A cada um segundo as suas obras. Então, se a minha obra está sendo só a minha encarnação toda, apagar a luz do próximo, o que eu vou colher? Lei de causa e efeito. Tem como eu colher amor? Tem como eu colher misericórdia, esperança? A lei de causa e efeito, ela falha? O que vocês acham? Existe falha na lei de Deus? A lei de causa e efeito ela é muito certa, educativa, principalmente amorosa, porque ela serve para o nosso melhoramento. As dores que nos chegam em razão disso, como o coração fica quando nós apontamos os defeitos alheios e denegrimos o próprio. Ninguém fica em paz, vocês concordam? Não tem paz. E quando eu falo dessa vontade que muitas vezes nós temos de expor o defeito do outro, de ter essa raiva em relação ao próximo, essa desumanidade que nós estamos vivendo, eu lembro dessa história que diz o seguinte: um rapaz de 15 anos chegou na escola e ele estava muito nervoso. Ele estava bravo com um amigo dele, 15 anos. Estava muito bravo. E falando que o amigo da escola era isso, era aquilo, mostrando todos os defeitos do coleguinha da escola lá para o pai. Chegou na casa dele e começou a conversar com o pai de uma forma bem agressiva. E fulano é isso, fulano é aquilo, ele tem que apanhar, ele tem que morrer, aquela revolta. Só que ele colocava muito o defeito do outro.
ele é isso, ele é aquilo, e por aí vai. E o pai, ouvindo aquilo atentamente, de forma muito sábia, esperou o filho acalmar, porque ele estava bem nervoso. Esperou ele acalmar, né? Falou assim, vem aqui. Só falou isso, vem aqui. Depois que ele acabou de despejar aquele enredo de ofensas, os defeitos do coleguinha lá da escola, o pai chamou ele e falou, vem cá. Foi lá no fundo da casa, pegou um saco de carvão, fazer churrasco, cheio. Pegou uma camiseta branca. Aí o menino já começou a ficar alegre, né? Falou, opa, vai ter alguma brincadeira aqui. Uma camiseta, pegou lá uns prendedor e pendurou essa camiseta no varal. Bem pequenininho. Pendurou lá no varal. Acabado de sair da máquina de lavar. Ele falou assim pro filho dele. Ele já estava bem mais calmo. Nossa, o filho, né, falando, é uma brincadeira. O pai falou, você vai fazer o seguinte. Vai ficar numa distância daqui onde eu estou, até ali na parede. Mais ou menos aqui. Você vai jogar todas essas pedras de carvão e vai tentar acertar o quê? A camiseta. Só que não pode trapacear. Não pode ir lá perto, tem que ser daqui de longe. Aí quando você acabar de jogar todas as pedras de carvão, você me chama. Aí o menino entendeu? Criança, né? A criança não, adolescente. Vamos brincar, né? Falou, vamos brincar. E aí ele começou o quê? Arremessar. Descarregou lá, tudo da raiva, estava com muita raiva. E aí o pai ainda falou para ele, né? Esqueci do detalhe. Aí você imagina que aquela camiseta é quem? O seu colega. O pai ainda falou isso. Imagina que aquela camiseta branca é o seu colega aí que você está com raiva. Ele descarregou lá o carvão. Acabou com o saco de carvão, ficou vazio. Chamou o pai. Acabei aqui, acabou. Aí o pai foi lá, pegou ele, pegou a camiseta, falou, vem aqui, e levou ele para frente de um espelho. E colocou ele na frente desse espelho e a camiseta do lado. E a hora que ele se olha no espelho, ele tinha acertado o carvão lá? O que vocês acham? Uma pedrinha ou outra que acertou. A camiseta estava praticamente o quê? Limpa. Não tinha nada na camiseta. Nem um pedaço de carvão, um outro que acertou. Só que é igual criança quando brinca com terra, né? Com tinta, não fica tudo lambuzado. Como que ele estava? Todo sujo, todo lambuzado de carvão. Aí o pai falou assim, olha no espelho, quem está mais sujo, você ou a camiseta? O que ele respondeu? Eu, gostei. Isso é para você entender o que o pai falou para o filho de forma sábia. E quanto mais a gente ataca o próximo, tem raiva do próximo, expõe os defeitos do próximo, não é o próximo que nós estamos atingindo, é a nós mesmos. Somos nós que ficamos com esses restos de raiva. Isso o pai vai mostrar para ele que o quê? Quanto mais raiva você tem do outro, quanto mais você detesta o outro, quanto mais você quer derrubar o outro muitas vezes não está nem o quê? Isso, falou aqui, está nem sabendo. Está lá feliz da vida, sabe? Seguindo a vida, tranquilo. E você passa uma encarnação inteira estudando defeito, com essa intenção de derrubar o outro. Quando, na verdade, você está criando para você mesmo o quê? Dores. Você está criando sofrimento. E o outro, como se diz, está o quê? Lindo, leve e solto. Planando, muitas vezes, né? Já no seu estado lá evolutivo. Então, a indulgência, meus irmãos, que esse capítulo finaliza hoje, inclusive, né? O capítulo 10, a indulgência sendo essa base da caridade, não é simplesmente ser indulgente com as imperfeições alheias. É buscar principalmente o quê? Ser indulgente com as nossas imperfeições. Reconhecer que somos seres que já erramos, que podemos ainda errar, que erramos hoje, e que isso já nos desautoriza o quê? A estudar o outro. Jesus, espírito da mais elevada ordem, espírito puro que aqui esteve, julgou alguém?
apontou o defeito de alguém, mesmo dos poderosos, dos fariseus, foi firme. Mas saiu ali expondo, ó, que vocês são atrasados. Não. Porque já compreendia o pensamento de Deus. É essa indulgência que esse capítulo vem nos trazer como uma das bases mais sólidas da caridade moral. Daquela caridade que nós temos que suportar uns aos outros. Ah, mas lá na minha família, ó, todo mundo tem defeito. Quem nunca ouviu isso? É fulano, é cicrano. Isso decorre da nossa inferioridade moral. Porque se nós estamos na família que estamos hoje, é porque nós escolhemos. Lá no plano espiritual. E se eu tenho um familiar que tem defeito, se eu tenho um amigo, ao invés de eu criticar, o que eu devo fazer? O que Jesus faria? O que o Espírito Superior faria? Ajuda, auxilia. Fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a quem? A nós. Essa é a lição. Fazer ao próximo aquilo que nós... E não fazer ao próximo aquilo que o meu ego, o meu orgulho, muitas vezes me manda fazer. Porque se eu tenho a compreensão hoje da vida futura, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, se eu fizer isso, o que eu vou colher lá na frente? A mesma coisa. Justiça de Deus. A reencarnação vem nos mostrar. E isso é interessante porque isso pode não ficar só nessa encarnação, vocês concordam? Esse vício, se ele é muito arraigado, você leva ele para o plano espiritual, encarna de novo com aquele que você tanto falou, que você tanto estudou no defeito. Vai virando um círculo vicioso, uma redoma. Viu aqueles ratinhos quando fica rodando? E não sai. É o momento de nós buscarmos o quê? A libertação. Libertar dessas imperfeições. Libertar disso, desse ego que nos aprisiona a tantas dores, tantas doenças emocionais, porque o egoísmo nos adoece. Não é doença explícita externa. Ele vai adoecendo a gente por dentro. Toda vez que eu falo mal do meu irmão, que eu aponto o vício, um defeito do meu irmão, eu estou me adoecendo. Porque Deus vê. Só que nós temos condições de quê? De superar. Nós temos como. É o que São Luís diz lá. Tudo depende da nossa intenção. Se começarmos a termos a intenção do bem, de desejar o bem para aquele que nos ofende, é cheio de defeito como nós vamos o quê? Destruindo esse egoísmo. Porque não existe indulgência sincera e verdadeira com egoísmo. Nós vamos buscando extirpar do nosso coração esses vícios, esses erros que ainda vão nos trazendo mais e mais dores. Porque nós temos dores, nós temos sofrimentos, nós temos problemas. Se a gente já tem tanto problema, tantas dores, por que, né, como se diz, eu vou preocupar com o outro? Preocupar no sentido do vício do outro, do defeito do outro. Se eu não posso ajudar e vejo, o que eu devo fazer? Cala-te, né, como se diz. Fica calado, porque o silêncio é sabedoria. Ser hoje silencioso, não responder à altura, aquele negócio, vou levar desaforo para casa. O silêncio é sabedoria. Por mais que eu queira falar do defeito do outro, vocês lembram o que o Chico Xavier falava? Quando você tiver com muita raiva do outro, querer falar do outro, o que ele falava? Quem lembra? Chico Xavier falava o quê? A água, não é? Põe a água na boca e deixa. Não engole. E aí a raiva vai o quê? Assim. A água é salvadora, né? A água magnetizada, a água fluidificada, a água é fonte da vida. Então o Chico falava isso. Põe água na boca. Aí, ao invés de falar do outro, faz uma prece, vigiar e orar. Porque nós vamos começando a o quê? Desenvolver em nós o germe da indulgência. Porque ela já existe. Nós não vamos comprar indulgência por aí. Mas nós precisamos o quê, meus irmãos? Livre-arbítrio. Desenvolver ela em nós. Desenvolver a indulgência em nós é o que vai nos afastando
de dores, de sofrimentos. Porque sempre falamos isso, né? Criados para o amor, criados para o bem e não para o mal. Mas se o mal existe, finalizando aqui, que diz São Luís, se você vê o mal, o que a inteligência nos diz? Estuda ele, para que você não faça igual. Estude o mal do próximo, ou o mal como a gente vê hoje. Não criticar. Estude o mal para ver o quê? Ah, se isso é o mal, eu vou fazer o quê? O contrário. No Livro dos Espíritos, finalizando, na questão 903, Kardec perguntou o quê? Aí é para a gente sair daqui sabendo tudo. Kardec perguntou o seguinte para os Espíritos: incorre em culpa o homem, o ser humano, por estudar os defeitos alheios? Ou seja, incorre em culpa quem estuda os defeitos alheios? O que vocês acham que é a resposta dos Espíritos? Sim ou não? Incorrerá em grande culpa se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Incorrerá em grande culpa se divulgar, porque então faltará com a caridade. Então, que fiquemos em paz, meus irmãos, possamos compreender e aproveitar esses ensinamentos do Evangelho, essa questão de repreender o próximo, de estudar o defeito alheio e buscar procurar estudar os nossos próprios defeitos, o que temos ainda a melhorar, a domar as nossas más tendências e não querer domar as más tendências do próximo, como São Luís nos ensina. Que fiquemos em paz, que tenhamos um fim de semana abençoado, de muita alegria e reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite. Pode fazer? Pode. Então vamos fazer a prece final, meus irmãos. Vamos acerenar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre. Agradecer por mais essa noite, nessa casa espírita que nos acolhe com tanto amor e carinho. Rogar também que fluidifique as águas que foram colocadas ali, para que elas possam funcionar como um medicamento necessário para o alívio das dores físicas, o alívio das dores morais, e também, ao mesmo tempo, para que funcionem como um remédio de fortalecimento da alma, do nosso corpo, das nossas células. Possamos também ter fé, força e coragem para seguirmos em nossa jornada evolutiva. Mestre amado Jesus, continue abençoando a todos que estão aqui, os nossos familiares, essa casa, os trabalhadores, abençoar o trabalho de paz, para que possamos continuar seguindo o seu caminho, buscando a luz, a fé e a esperança. Jesus Cristo fique conosco hoje e sempre nos protegendo. Assim